Você já parou para pensar em quantos objetos que usamos todos os dias, aqueles que parecem indispensáveis na nossa rotina, só existem porque alguém, em algum momento, cometeu um erro? Pois é, muitos dos itens que fazem parte do nosso cotidiano, desde utensílios de cozinha até ferramentas tecnológicas, surgiram de situações inesperadas, de experimentos que não saíram como o planejado, ou de acidentes curiosos que mudaram o rumo da história. Às vezes, o que parecia ser um fracasso acabou se transformando em uma solução inovadora, revolucionando a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Grandes invenções que mudaram o mundo e facilitaram a nossa vida, muitas vezes nasceram de acidentes inesperados, de momentos de distração ou de tentativas frustradas de alcançar outro objetivo. O micro-ondas, por exemplo, foi descoberto quando um engenheiro percebeu que uma barra de chocolate em seu bolso havia derretido enquanto ele trabalhava com um novo tipo de radar. O Teflon, aquele material antiaderente que usamos nas panelas, foi criado quando um químico tentava desenvolver um gás refrigerante e acabou encontrando uma substância escorregadia e resistente. O famoso Post-it, aquele bloquinho de anotações amarelo que está em escritórios do mundo todo, surgiu quando um cientista buscava criar uma supercola, mas acabou inventando um adesivo fraco que podia ser removido facilmente sem deixar resíduos. Essas histórias mostram que, muitas vezes, o acaso e a curiosidade são tão importantes quanto o planejamento e o conhecimento técnico. O que seria do mundo se esses inventores tivessem desistido diante do primeiro erro? Ou se tivessem ignorado os sinais de que algo diferente estava acontecendo? A verdade é que a ciência e a inovação avançam justamente porque alguém teve coragem de experimentar, de arriscar, de aprender com o inesperado e, acima de tudo, de enxergar valor onde outros só viam fracasso. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante para conhecer 10 histórias surpreendentes de invenções geniais que surgiram de erros. Prepare-se para descobrir como o erro pode ser um grande aliado da criatividade e da inovação, e para repensar o verdadeiro valor de falhar. Afinal, errar pode ser o primeiro passo para mudar o mundo. Em 1928, no coração de Londres, um cientista chamado Alexander Fleming trabalhava incansavelmente em seu laboratório do Hospital St. Mary's. Fleming era conhecido por sua curiosidade e atenção aos detalhes, mas também por sua rotina agitada e, às vezes, um pouco desorganizada. Naquele ano, ele estava estudando formas de combater infecções bacterianas, um problema que até então tirava a vida de milhões de pessoas todos os anos. As infecções eram uma ameaça constante, especialmente após cirurgias ou ferimentos, pois não existiam medicamentos eficazes para combatê-las. Certa manhã, antes de sair de férias, Fleming deixou várias placas de Petri com culturas de bactérias em cima da bancada do laboratório. Ele não imaginava que esse pequeno descuido mudaria o rumo da medicina para sempre. Ao sair, o laboratório ficou silencioso, com as placas esquecidas, expostas ao ambiente e ao acaso. Quando Fleming retornou de suas férias, encontrou algo surpreendente. Em uma das placas, um mofo havia crescido, mas não era apenas o mofo que chamava a atenção. Ao redor dele, as bactérias haviam desaparecido, como se tivessem sido destruídas por uma força invisível. O mofo era do gênero Penicillium e parecia liberar uma substância capaz de matar as bactérias. Intrigado, Fleming começou a investigar o fenômeno. Ele percebeu que o Penicillium produzia um composto que impedia o crescimento das bactérias ao redor. Esse composto foi chamado de penicilina. A descoberta da penicilina foi um divisor de águas. Antes dela, doenças como pneumonia, tuberculose, sífilis e até pequenas infecções podiam ser fatais. Com a penicilina, médicos finalmente tinham uma arma poderosa contra infecções bacterianas.
Durante a Segunda Guerra Mundial, a produção em massa da penicilina salvou milhares de soldados feridos, que antes morriam por infecções simples. A penicilina foi o primeiro antibiótico do mundo, inaugurando a era dos medicamentos antimicrobianos e revolucionando a medicina moderna. Desde então, milhões de vidas foram salvas e procedimentos médicos complexos, como transplantes e cirurgias, tornaram-se muito mais seguros. O mais impressionante é que tudo começou com um simples descuido, uma placa esquecida em um laboratório. Esse acaso mudou o mundo, mostrando como a ciência, muitas vezes, avança por caminhos inesperados. A história da penicilina nos lembra que grandes descobertas podem surgir dos detalhes mais simples e que a curiosidade, aliada à observação, pode transformar até um erro em uma revolução. Hoje, a penicilina e os antibióticos continuam salvando vidas diariamente, e o legado de Fleming permanece como um dos maiores marcos da história da humanidade. Em meados da década de 1940, o mundo vivia um período de intensos avanços tecnológicos, impulsionados principalmente pela Segunda Guerra Mundial. Em 1945, em um laboratório repleto de equipamentos pesados e fios entrelaçados, um engenheiro chamado Percy Spencer trabalhava para a Raytheon, uma empresa americana envolvida no desenvolvimento de sistemas de radar. Spencer era conhecido por sua curiosidade incansável e por sua habilidade de resolver problemas complexos. Naquele dia, ele estava testando um componente chamado magnetron, uma peça fundamental para o funcionamento dos radares, capaz de gerar micro-ondas de alta frequência. O magnetron era uma invenção relativamente recente e sua aplicação principal era militar, ajudando a detectar aviões inimigos à distância. No entanto, Spencer estava prestes a descobrir um uso completamente inesperado para essa tecnologia. Enquanto ajustava o magnetron, Spencer percebeu algo estranho. Sentiu uma sensação pegajosa no bolso da camisa. Ao colocar a mão no bolso, encontrou uma barra de chocolate completamente derretida. Ele ficou surpreso, pois o laboratório não estava quente o suficiente para causar isso. Imediatamente, sua mente curiosa começou a trabalhar. O que teria causado o derretimento do chocolate? Seria possível que as micro-ondas emitidas pelo magnetron tivessem aquecido a barra de chocolate sem que ele percebesse? Para testar sua hipótese, Spencer decidiu realizar um experimento simples, mas engenhoso. Ele pegou alguns grãos de milho de pipoca e os colocou próximos ao magnetron, observando atentamente o que aconteceria. Para sua surpresa, os grãos de milho começaram a estourar rapidamente, transformando-se em pipoca diante de seus olhos. O laboratório se encheu com o cheiro característico da pipoca recém-feita e Spencer percebeu que estava diante de algo extraordinário. Animado com o resultado, ele decidiu ir além e testar outros alimentos. Pegou um ovo cru, colocou-o em um recipiente próximo ao magnetron e observou. Em poucos segundos, o ovo começou a tremer e, de repente, explodiu, espalhando pedaços por todo o laboratório. Esses experimentos mostraram que as micro-ondas podiam aquecer alimentos de dentro para fora, de maneira rápida e eficiente, algo que nenhum outro método de cozimento conseguia fazer até então. A cada novo teste, Spencer ficava mais convencido de que havia descoberto uma aplicação revolucionária para o magnetron. A partir dessas observações, nasceu a ideia de criar um aparelho capaz de cozinhar alimentos utilizando micro-ondas. Spencer e sua equipe começaram a trabalhar no desenvolvimento de um protótipo, que ficou conhecido como Radarange. O primeiro micro-ondas comercial foi lançado em 1947. Era um equipamento grande, pesado e caro, destinado principalmente a restaurantes e navios. Com o passar dos anos, a tecnologia foi sendo aprimorada, tornando os aparelhos menores, mais acessíveis e seguros para uso doméstico. O micro-ondas revolucionou a forma como as pessoas preparam suas refeições, permitindo aquecer e cozinhar alimentos em questão de minutos,
algo impensável até então. Hoje, o micro-ondas está presente em milhões de lares ao redor do mundo, sendo um símbolo de praticidade e inovação na cozinha moderna. Tudo começou com um simples chocolate derretido no bolso de um engenheiro curioso. A partir desse pequeno acidente, nasceu uma das maiores invenções do século XX, transformando para sempre a maneira como cozinhamos e vivemos. O micro-ondas é um lembrete de que grandes descobertas podem surgir dos momentos mais inesperados e das perguntas mais simples. Quem diria que um chocolate derretido seria o ponto de partida para uma revolução na cozinha? Em 1941, Georges de Mestral notou carrapichos grudados em sua roupa e no cachorro. Ao examinar no microscópio, viu pequenos ganchos e criou o velcro, inspirado na natureza. O fecho revolucionou roupas, calçados e até viagens espaciais. Em 1968, Spencer Silver tentou criar uma super cola, mas inventou um adesivo fraco e reutilizável. Anos depois, Art Fry usou essa cola para marcar páginas de seu inário. Assim nasceu o Post-it, indispensável em escritórios do mundo todo. Um fracasso virou sucesso. Em 1938, Ruth Wakefield improvisou ao ficar sem chocolate em pó e usou pedaços de chocolate na massa dos biscoitos. O resultado? Cookies com gotas de chocolate. Um sucesso imediato. A Nestlé logo popularizou a receita, e o cookie virou clássico mundial. Em 1895, Wilhelm Röntgen percebeu um brilho estranho ao trabalhar com raios catódicos. Descobriu os raios X, capazes de atravessar tecidos e revelar ossos. Sua descoberta revolucionou diagnósticos médicos. Em 1853, o chefe George Crumb, irritado com um cliente exigente, cortou batatas em fatias finíssimas e fritou até ficarem crocantes. O cliente adorou, e assim nasceram as batatas chips. Uma vingança virou um dos snacks mais populares do mundo. Em 1921, Frederick Banting e Charles Best, ao estudar cães diabéticos, acidentalmente isolaram a insulina. O tratamento salvou o primeiro paciente humano em 1922. O diabetes deixou de ser sentença de morte. Um experimento canino mudou a medicina. Em 1956, Wilson Greatbatch usou o resistor errado ao montar um circuito. O erro gerou um pulso elétrico rítmico, parecido com batimentos cardíacos. Ele percebeu o potencial e criou o marca-passo implantável. Um erro eletrônico salvou milhões de vidas. Em 1938, Roy Plunkett tentou criar um gás refrigerante, mas o TFE se transformou em um pó branco. Ele havia descoberto o Teflon, material super escorregadio e resistente. O Teflon foi de projetos militares às panelas antiaderentes. Um gás desaparecido virou revolução na cozinha. Essas histórias provam: o erro é parte do sucesso, não seu oposto. Muitas das maiores invenções nasceram de acidentes e mentes curiosas. Da próxima vez que errar, lembre-se, pode ser o começo de algo incrível. Compartilhe sua história de erro genial nos comentários e inscreva-se para mais curiosidades.